Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o terceiro bloco do programa De Bem com o Pão. Toda sexta-feira, às 22 horas, você acompanha aí o programa De Bem com o Pão. Na terça-feira próxima, você tem a reprise do programa de sexta durante a programação, ok? Nós estamos falando aqui, a Eliana, no final do segundo bloco, estamos falando sobre o livro O Senhor Serve e Conserva e o Dano da Amargura. E nós estamos conversando sobre o que era mais difícil, liberar perdão ou pedir perdão. A Eliana comentou que para ela estava sendo mais difícil, o liberar perdão era mais difícil, né? Compartilhe com os irmãos, por que o liberar é mais difícil, né? Tá lá o livro O Senhor Serve e Conserva que nos explana isso. Porque quando a gente tem que liberar perdão, e tem agora uma instrução importante aqui que o livro nos traz, que é como liberar perdão. Quando? Porque muitas vezes a gente se sentiu ofendido, a gente se sentiu magoado, e a gente se sentiu ofendido lá e a gente quer liberar perdão. A gente tem que pedir, viu, em oração para o Senhor o momento certo e o como fazer. Geralmente o Senhor diz assim, que quando você tem que liberar perdão, você tem que ir até o Senhor, aos pés do Senhor. E Ele vai dizer se é necessário ir até o irmão, porque muitas vezes o irmão não sabe. Amém. Né? Ah, eu tenho que liberar perdão para o João. O João, mas nunca te fiz nada, né? E aí esse momento pode, se eu não estiver aqui cumprindo uma orientação do Senhor, eu posso magoar ele. Porque eu vou dizer, João, você me fez isso. Imagina, eu fiz isso. Aí o João, o cara fumeta lá, né? Poxa, eu achei que não. Né? E tava lá. Então a gente tem que ter essa unção e o livro nos mostra isso. Né? E por que o liberar às vezes é mais difícil? Porque entra a rejeição junto. Porque quando eu tenho que liberar perdão, eu escolho não ser ressarcido, restituído de nada. Eu escolho perdoar. Né? E muitas vezes a gente tem dificuldade que, não, peraí, eu até perdoo, mas olha só o que me fez, tinha que pelo menos me pedir perdão pelo menos, né? Porque a gente quer ser ressarcido, né? A nossa velha natureza é assim, né? E o pedir perdão, eu tenho que sair de uma posição de que eu acho que eu tô certo, de que eu tô bem, e eu tenho que descer, né? Tem que descer daquela posição lá e dizer, olha, eu quero pedir perdão porque eu não devia ter feito aquilo. E muitas vezes o nosso orgulho também não deixa. Irmão João, para ti, o que é mais fácil? Pedir perdão ou liberar perdão? Mais fácil é liberar, né? Liberar, olha. Para mim já é liberar. São diferentes, muito legal. É muito mais simples liberar, né? Para mim, a minha esposa foi ao contrário, mas todos nós somos diferentes, né? Cada um tem um tipo de sentimento, cada pessoa tem a sua personalidade, né? Para mim é muito fácil liberar. Quer dizer, pedir perdão é mais difícil. Olha, pedir perdão para todos, eu acredito que seja para a grande maioria das pessoas muito mais difícil. Né? É o que você acabou de falar, a pessoa tem que baixar o nível, tudo que foi ensinado no mundo, orgulho próprio. Eu ouvi muito isso quando até adolescente, né? Orgulho próprio. Coisa maligna, ainda bem que eu não era praticante dessas teorias, né? De que a gente tem que se amar, né? Então, nessa parte, graças a Deus, até Deus me protegeu, né? Que eu não entrei muito nessa daí a fundo, né? Mas está na nossa carne, né? E a qualquer momento pode se manifestar. E a parte de liberar, de chegar no local e pedir perdão, realmente é um pouco mais difícil. E o livro está aqui na mão do irmão João, O Dano da Amargura. O Dano da Amargura, ele já aprofunda um pouquinho mais. Porque o Senhor Serve e Conserva te mostra que o perdão é necessário, te mostra como utilizar essas ferramentas. Agora, você demorou, não pegou aquela instrução e não agiu. Aí vem o livro O Dano da Amargura, dizendo para você assim, olha, está demorando, deixa eu te mostrar os problemas que causam o perdão retido. Né? Aí nós vamos falar do livro O Dano da Amargura. Aí ele mostra tudo, os problemas, aonde, né? Porque às vezes a gente fica ali tapando o sol com a peneira, dizendo assim, não tem problema, não tem amargura. E aí esse livro vem mostrando para a gente aonde pode estar os problemas, os danos. E ele vem te dizendo, por exemplo, na igreja, né? A gente diz assim, não, mas na igreja eu me dou bem com todos os irmãos. Olha só, o que traz lá um capítulo do livro, se eu não me engano, é o capítulo 9, que fala do corpo de Cristo.
dependendo lá da posição, ou seja, da situação que eu me considero, né? Ah, eu sou um membro que sou mais útil, menos útil, eu sou o que ora, eu sou o que louva, e daqui um pouquinho eu não sou, que faço nada daquilo. E aí eu acho que tem um irmão que tem uma posição de mais evidência, tem função de mais... Aí eu começo a ficar amargurado. Poxa, eu também sei fazer aquilo lá e ninguém me chama. E aí, pá, apareceu a amargura. Tava lá, né? Tava lá a amargura. E esse livro mostra pra gente, como muitas outras situações, como eu trouxe aqui a irmã Eliana e o irmão João, na vida familiar, no lar, no matrimônio. Olha como realmente a gente tem muitos problemas. Então, o Dano da Amargura vem cavocando, trazendo isso para você, e por isso que eu disse aqui que a irmã Eliana pegou pesado nesses assuntos, né? Que são 2 assuntos que a gente não gosta de mexer, porque a gente vai, quando mexeu nisso, a gente vai ter que agir. E olha, então, eu quero aqui deixar claro com os irmãos, prosperidade, tá? A trava da prosperidade, o grande cadeado, o grande corrente, está sendo tratado nesses 2 materiais aqui para você. Tá? Que se trata da amargura. É uma grande trava da nossa prosperidade, ok? Então a gente tem que estar buscando isso aí, para que a gente possa compartilhar. Irmã Eliana, é isso sobre esses materiais que temos para compartilhar? Você que já está com outro livro engatilhado ali, para nós também poder compartilhar mais. Não, eu acho que foi dito tudo, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer, eu não aceitava isso, né? Você estava falando sobre até na igreja, né? A gente se dá bem e tal, mas eu me peguei assim numa época, né? E glorificado seja o nome do Senhor, porque é o que eu digo, eu gosto muito de orar, né? Gostava sempre muito mais de orar do que ler. Aí o Senhor me ensinou a gostar de pegar a palavra e ler, porque um completa o outro, um é a água e o outro é o pão. A gente sabe disso, né? E aí eu senti, eu estava até compartilhando no intervalo com o irmão, que eu achava que, nossa, será que realmente eu lendo isso vai acontecer alguma coisa na minha vida, né? Mas veio ao longo do tempo, você vai lendo e o Senhor vai fazendo isso dentro de você ao longo do tempo, né? Aí eu comecei a orar e pedir para que o Senhor tirasse isso mesmo, né? Não, e ouvindo muita ministração, porque em muita ministração que a gente ouve, seja nos materiais ou seja na própria TV por assinatura ou na TV aberta, enfim, o apóstolo dizia, né, que a gente tinha que pedir para que o Senhor venha retirar isso de nós e mostrar onde está o dano, onde que está a amargura, onde que está o que está te impedindo de ser feliz ou de liberar o amor para o irmão ou de ter compaixão, né? Isso aí me pegou muito assim, eu não tinha compaixão pelas pessoas, né? E aí eu comecei a orar em cima disso, pedir para que o Senhor mostrasse. Aí ele começou a mostrar, né? E eu continuo pedindo, Senhor, onde estão os meus pecados conscientes, os inconscientes, pecados ocultos, e ele começa a mostrar. Aí você começa a ver realmente, você não tem nada de bom, mas é o Senhor que vai começar a fluir isso dentro de você. E eu tenho sentido isso, o fluir do Espírito mais dentro de mim, depois que eu comecei a confessar e pedir para que ele me mostrasse, e aí começar a liberar, falar, porque você vê, para mim é muito mais fácil chegar para ele e falar assim, eu te perdoo. Te perdoei, né? Mas liberar o perdão para ele, perdoar o que ele fez, mas o liberar, né, é que ficou mais difícil para mim, né? Eu falava para ele, tá perdoado, mas aquilo vinha na minha cabeça, aquilo ficava, então você não perdoou, então você ficou com aquela amargura, então isso que era difícil para mim, né? Aí eu tive que continuar orando, pedindo, intercedendo, por isso o DVD, a apostila de consagração, enfim, tem que botar isso aí para funcionar, aí vai funcionar mesmo, tá, irmãos? Em nome de Jesus. João, como é que funciona melhor aí para conseguir esse perdão aí? É um jantar junto? Quem sabe aquele buquê lindo de rosas? Como é que funciona para melhorar? Que sempre tem o óleo, a unção que vem junto, né? Nem falando do buquê, né? Ela sempre fala assim, ó, o buquê tiver acompanhado um diamante. Falava, né? A velha falava. falava. Isso aí é muita boca para fora, né? Que benção. Então tá aqui esse casal maravilhoso compartilhando com a gente, e que a Eliana já está trazendo um assunto aqui que exatamente tem a ver sobre casal, tem a ver sobre família. Tá aqui o livro Esposa e Modelação, Eliana. Esse aqui foi assim, recentemente, né? Eu já tinha começado a ler esse livro há um tempo atrás, não era nem essa capa maravilhosa, linda aqui, né? Com brilhante, aí, com diamante, né? E aí tinha deixado ele de lado, ele não era um livro assim que me agradava muito, né?
para ler. Aí, quando foi não nesse microencontro que houve em Barueri agora, no microencontro anterior, eu compartilhando com a irmã do Rio de Janeiro, ela sentiu do Senhor de que a gente tinha que começar a ler. Olha, eu sinto que você tem que começar a ler, retornar o Esposo em Modelo Seu. Ai, amém, Senhor, vamos começar. E o mais interessante foi que depois o outro irmão falou, olha, é bom que vocês leiam junto. Então eu e o João estamos lendo junto esse livro, né? E tu acha que isso é uma instrução assim para os casais no geral, poder ler o material, tirar um momento juntos para ler tanto a palavra como os materiais, é mais aconselhável do que cada um buscar sozinho? Olha, eu acho que como o casal é o Senhor vê uma só carne, né? Uma só carne ali. Eu digo que é muito bom, foi muito bom essa experiência para nós. É claro que cada um pode ler, né? Mas eu acho que assim, em termos de casal, seria muito interessante, porque há pouco tempo, digamos, acho que de 1 ano e meio para cá, que a gente está começando a ler a palavra junto. Nós tínhamos, acho que essa dureza de coração não deixava a gente ler junto a palavra. A gente não orava junto. Ele orava lá, eu orava aqui. Eu, na verdade, tinha vergonha de ficar orando perto dele, né? E creio que talvez ele também tinha. E aí foi indo, compartilhando com os irmãos a necessidade e tal. Até, não lembro se na terapia foi dito também. Tantas coisas foram ditas para nós, mas vamos dizer que o corpo tem ajudado com relação a isso. Foi quando a gente começou a ler O Senhor Serve e Conserva, justamente por causa da liberação do perdão, que era necessário. Então a gente viu o quanto isso fez a gente crescer, né? E consertar o problema, né? Pedir para que o Senhor tire mesmo, porque o dano da amargura, a falta de perdão, de liberar, de perdoar, é a causa de todos os nossos problemas, né? Não só o interno, mas aí o externo influencia no externo, né? Na própria prosperidade, vamos dizer, material, né? E a própria prosperidade espiritual. Então, o Esposo em Modelação nós estamos ainda lendo, viu, irmãos? Ainda vai ter mais, compartilhar mais testemunhos em nome de Jesus. E tu lembra assim um pouquinho, pra gente falar um pouquinho do que tá dentro. O que vocês compartilharam mais aqui, que já deu tempo de, ou se o João também, né? Quem quiser compartilhar, alguma mensagem que você sinta assim que impactou o casal, né? Nessa vida matrimonial, nessa vida aí de amores e loves, né? Tava lá. Qual foi a mensagem assim que vocês sentiram? Opa, aqui trabalhou, não só num, trabalhou nos dois. Vocês lembram de alguma mensagem a respeito disso, assim? Desse livro, vou ser sincera com você, que eu não consigo me lembrar no momento. Eu acho que houve, para mim, um impacto muito grande das próprias mensagens. Eu não consegui continuar lendo o livro. E nós retomamos há pouco tempo o livro. Inclusive, foi um dia que a gente tirou uns 3 dias para ir para a praia, e a gente ficou na praia tentando ler junto ali, né? Mas, assim, eu acho que a parte da submissão é mais difícil para mim, né? Estou sendo trabalhada mais em cima disso. Mas, assim, especificamente de um capítulo, eu não sei te informar agora. Certo. Mas a submissão é uma área que se tem muito nesse livro, né? E que a gente até brinca, inclusive o apóstolo brinca que muitas vezes a instrução que tem no livro sobre submissão, né? Que a submissão tem que ser tanto da esposa para o marido como do marido para Cristo, né? Então ninguém fica de folga no assunto de submissão, né? A gente está sempre aí sendo trabalhado sobre esse assunto, que é um assunto que ele brinca dizendo assim que é um arame enfarpado no ouvido, né? Que realmente aquilo assim, o pessoal não gosta muito daquele assunto ali, né? E a gente tem realmente aí um trabalhar muito grande. Sabe que é importantíssimo nós conseguirmos entender sobre a submissão. E esse livro trabalha muito, viu? Como também o livro Um Ramo Digno da Seiva, é uma outra dica que fala sobre autoridade e submissão. Mas aqui parece que tem uma aplicação bem grande nesse ambiente familiar, no ambiente matrimonial, na questão da educação de filhos. A gente aprende muito sobre autoridade e submissão, né? A hierarquia, né? Ali como que você... o que o Senhor mostra das necessidades que o marido tem e as necessidades que a mulher tem, né? E que ambos têm que suprir um ao outro, né? Então a gente se pega olhando nisso que o Senhor fala, quantas coisas a gente deixa de fazer e suprir o marido e o marido a esposa por conta do ego, né? Por conta do egoísmo, né? Então você falando me fez lembrar justamente dessa parte, né? Onde
o meu egoísmo, todos esses anos, fez com que a gente talvez não tivesse tido uma comunhão como Deus quis, né? Mas eu creio assim, se nós chegamos até aqui, o Senhor guardou mesmo. Foi assim, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor guardou o nosso casamento, tenho certeza disso. E essas 5 necessidades que a irmã está trazendo aqui é muito interessante, viu? As 5 necessidades da mulher e as 5 necessidades do homem, as primeiras são aqui relatadas nesse material, que é mais do que uma troca, né? Não é aquela coisa tipo assim, meu marido tá me agradando, eu vou agradar ele. Não é uma troca ali. São coisas que, independente de você estar bem ou não, o marido tem necessidades. Independente do marido estar bem ou não, a esposa tem necessidades. Entende? Então a gente vai lá. Tem necessidade primeira do homem, o sexo. Necessidade primeira da mulher, o carinho. Né? Então, a gente tem que... Às vezes o homem chega cansado, nervoso, estressado do trabalho. Imagina o irmão João no trânsito, o dia inteiro, buzina, e sai aquilo tudo no ouvido, né, irmão João? Meio que fumaça de escapamento, e assim vai. Deve chegar em casa zonzo, né? E aí tá lá a esposa, vai que a esposa tem uns problemas para compartilhar. Meu Deus, né? E a esposa vem toda carinhosa, meu marido gostaria, assim, de falar contigo, ele... Só um pouquinho, né? E aí tem que entender, assim, que tem que ter um carinho a ser doado, né? Claro, meu, por favor, compartilha com a gente. Posso confessar que é exatamente ao contrário lá em casa? Foi, né? Agora eu creio que as coisas estão se ajustando. Mas ele sempre foi uma pessoa muito pacata. Eu vejo assim, que tem um versículo na Bíblia, em Mateus 5, que fala: bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Se não me engano é isso. Eu tenho a impressão que meu marido vai ver a Deus primeiro que eu. Porque ele é mais pacífico mesmo. Então ele, eu não sei se é o tipo de temperamento, né? Ele não demonstra isso. Muito pelo contrário, né? Se eu não consigo esconder aquilo que eu estou sentindo, né? E aí quem que era o que eu mais batia de frente era ele, né? Chegava tranquilo, né? Talvez, como o irmão falou, querendo receber um carinho da esposa e tal, mas muitas vezes, né? Até antes, eu vou fazer até uma brincadeira aqui, antes de eu conhecer o senhor, ele voava panela na cabeça dele, né? Então, assim, só Jesus na causa. Era aí depois... desenho animado na casa, assim, panela voando. Isso, mais ou menos. E aí eu me lembro muitas vezes que ele é muito pacato, ele ficava quieto mesmo. Por esse tipo de comportamento dele ficar quieto, eu ficava mais brava ainda, né? Aí eu lembro que umas vezes ele falava assim, mas você tá com o demônio no corpo. Mas aí é que a coisa ficava feia mesmo. Só que aí depois, ao longo do tempo, né, eu vi que isso era verdade, né? Depois que eu conheci o Senhor, eu vi que realmente eu estava com o demônio no corpo e que o Senhor agora trabalhou de uma maneira que eu vejo que é de dentro para fora que a gente vai conseguir com o Senhor, né? O Senhor que vai limpar isso aí. É como um copo sujo, né? Que você vai jogando uma água limpa, a sujeira vai saindo, a água limpa vai entrando e quando o Senhor voltar, esperamos que todos estejamos limpos, em nome de Jesus. Irmão João, estamos chegando ao final aqui do programa. Considerações finais aí. Olha, as considerações finais é que a Bíblia é o alimento que nós devemos comer de manhã e de noite, né? Como está escrito. E os materiais que nos auxiliam muito, né? Além de entender a passagem da Bíblia, entender também o tipo de comportamento, os tipos dos problemas muito comum, né, do ser humano, né? Então você conhecendo e sabendo que você não é perfeito, fica mais fácil você perdoar as outras pessoas e você principalmente não julgar o próximo. Amém. Que benção. Irmã Eliana. Bem, eu me lembrei de um versículo maravilhoso aqui que está em Isaías 55. Versículo 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a gente sabe que a palavra de Deus nunca vai voltar vazia e eu tenho realmente sentido isso. E que assim seja em nome de Jesus em todo o corpo de Cristo, é isso que a gente almeja. Que beleza! Quero agradecer aqui a sua companhia, agradecer aqui ao João e a Eliana participando com a gente. Muito obrigado aqui pela participação. Ficamos por aqui e até o próximo programa! TV Menorá apresentou
com o Pão.